Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Terça-feira, 14 de julho de 2020. Estamos dando início a mais uma preparação, uma chamada preleção, uma conversa, um bate-papo para nosso passe. Nosso passe à distância. Todos concentrados, atentos, para que o passe ocorra ao final dessa nossa conversa da melhor maneira possível. Uma vez, num mosteiro, num longínquo mosteiro entre os montes do Tibete, um discípulo estava intrigado, estava muito confuso, pois tudo o que ele lia e escrevia e ouvia sobre os ensinamentos para deixá-lo mais puro, purificar-se, ele se esquecia. Ele se esquecia com muita facilidade aquilo que ele escrevia, aquilo que ele lia. Chateado com isso, resolveu procurar o seu mestre. Quando o encontrou, parou o mestre e disse: Mestre, estou chateado, estou confuso. Tudo que eu leio, tudo que eu escrevo a respeito da purificação interna, eu acabo me esquecendo. O mestre olhou para o discípulo, apontou algumas cântaras, alguns vasos, e disse a ele: Está vendo aquelas cântaras? Lave todas. Assim que terminar, me chame. Tinha alguns vasos ali, o discípulo foi até eles e lavou todos. Quando ele estava com o primeiro que ele estava enxugando nas mãos, o mestre se aproximou e perguntou: qual está mais limpo? O discípulo olhou para o mestre e disse: creio que seja esse. Acabei de enxugá-lo, está sequinho, limpo, brilhando. O mestre olhou para o discípulo e disse: veja que ele está puro, limpo e puro, mesmo não tendo mais nenhum pingo da água que o purificou, que o limpou. Assim é o seu caminho para andar numa conduta reta e se purificar. Mesmo que esqueça o que leu ou que escreveu, o que ficar no seu íntimo é o que valerá. Como dizia Jesus, se os seus olhos são bons, o seu corpo será de luz. Se os seus olhos são bons, seu corpo será de luz. Ter os olhos bons é uma percepção espiritual. Uma outra passagem de Jesus: diga onde está seu coração e lá estará o seu tesouro. Para ter os olhos bons, e aonde estiver o coração, ter tesouros. Tudo isso depende da linha de pensamento. A forma como a pessoa pensa, a forma como ela raciocina, a forma como ela usa a sua consciência. Pensamos, raciocinamos. Muito é dito sobre pensamento, que é um assunto complexo, é um assunto que daria infinitas conversas, infinitas preleções. Foi dito numa outra preleção nossa sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 459. Se há influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. E a resposta é:
muito mais do que imaginamos. Eles nos influenciam muito mais do que imaginamos. Bom, os espíritos influenciam nossos pensamentos. Porém, de quem é a responsabilidade daquilo que pensamos? É única e individualmente nossa. Não podemos terceirizar a responsabilidade do que pensamos a nenhum espírito, a nenhuma entidade, a nenhum obsessor. Por mais que isso seja real, por mais que isso possa ocorrer. O mundo dos pensamentos faz com que a matéria se crie. Não existe matéria criada sem antes ter existido um pensamento. O pensamento é o que nos faz co-criadores. Pensamos, e aquilo que pensamos se torna uma realidade física. Se não chega a se tornar uma realidade física, essa energia, pensamento, fica solta no éter, fica solta no astral e se entrelaça entre outras mentes de outras pessoas. Se no livro dos Espíritos está escrito que as entidades nos influenciam, lá também, na pergunta 833, a pergunta diz assim: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? A resposta é no pensamento. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Uma liberdade sem limites no pensamento, porque não conhece entraves. E a pergunta 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve à sua justiça. Ou seja, tudo aquilo que pensamos é de responsabilidade nossa. Precisamos estar vigilantes. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Sem vigilância, não há liberdade. Orai, vigiai. A qualidade dos pensamentos influencia nas nossas escolhas. As nossas escolhas, por mais pequenas que sejam, geram vibrações. Vibrações de harmonia, harmônicas ou desarmônicas. Tudo vai depender da forma como estamos pensando e como estamos escolhendo. O nosso inconsciente individual, o nosso eu, ele dá para perceber o inconsciente individual das pessoas pela matéria que está à sua volta. Pela forma como a pessoa se veste, pela forma como ela fala, pela forma como a sua gaveta está arrumada, pela forma como a sua sala, a sua mesa, o seu quarto. Pelo seu entorno material, consegue-se perceber como anda seu inconsciente, como anda seus pensamentos. Essa percepção mostra se há alguma confusão ou não. Não é nenhum tipo de preconceito, não é nenhum tipo de julgamento. É apenas o que se expressa uma das 7 leis herméticas, que é a lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é no interno, é no externo. Assim como é em cima, é embaixo. Podemos pensar nas colônias
espirituais, propriamente ditas. E como bem dito, assim como é. Assim como é não quer dizer que seja igualzinho. Ou seja, tem alguma coisa a ver. E o mundo dos pensamentos, esse mundo da inconsciência, se reflete através da matéria, através daquilo que nós fazemos. Às vezes estamos andando de ônibus, de metrô, em lugares com muitas pessoas, andando para cima e para baixo. Estamos nos sentindo bem, de repente entramos num desses lugares com um grande movimento e saímos de lá não tão bem. Ora, mas o que aconteceu? Eu estava tão bem e agora não estou? Não aconteceu nada demais, apenas uma mistura de formas, pensamentos. Uma mistura de energias. De repente, um pensamento que não tem nada a ver conosco, com aquilo que pensamos, aquilo que somos, aquilo que fazemos, vem em nossa mente. Aí, como é interessante termos a percepção de sabermos se isso pertence ou não a nós. Se não pertence, não faz parte daquilo que acreditamos e vivemos, temos que descartá-lo imediatamente. Descartando através de um pensamento positivo, através de uma prece. Num dos livros de Joana de Ângeles, tem uma passagem sobre o pensamento que ela diz assim: sendo o pensamento energia criadora, quando pensamos, estamos criando algo. Somos responsáveis pelo que criamos. Por isso devemos estar atentos no que pensamos. Somos responsáveis pelo aquilo que criamos, por isso devemos estar atentos no que pensamos. A nossa vida atual, a nossa vida presente, acontece aquilo que estamos dando atenção. Aquilo em que mais estamos dando atenção é a forma como estamos vivendo. Seja uma situação que possamos concordar ou não. Algo ocorreu na linha do pensamento que se materializou dessa forma. Pode ser a lei causa e efeito, a lei do plantio. Plantou e colheu. Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles, e temos uma passagem muito interessante de Allan Kardec nas suas obras póstumas. Nas obras póstumas, página 146. Lá diz assim: se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e, afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade e pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si. Uma vontade potente. E como é sutil os pensamentos. Como devemos estar 100% vigilantes. Os pensamentos, por mais que estejamos sempre numa frequência positiva de pensamentos bons, é natural que vez ou outra apareça um pensamento negativo. Isso não quer dizer que estamos pensando negativamente. Agora, pelo contrário, se o nosso pensamento se mantém numa linha de negativismo, aí é óbvio que estamos pensando negativamente. Vibremos de forma positiva, lembrando
a passagem do Mestre Jesus quando ele diz assim: faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Ou não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito a você. Se entendermos que tudo é energia, tudo se entrelaça, a matéria nada mais é do que uma energia densa. Voltemos a essa frase de Jesus: faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. E lá no lugar secreto, aonde é o lugar secreto? Em nossa mente, em nossa consciência. Invertemos essa frase. Em vez de dizermos faça ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, que a grande maioria das pessoas normais pode pensar: mas eu não faço mal para ninguém, eu respeito. A grande maioria parece ser fácil seguir esse ensinamento. Aí você transfere o sentido dessa palavra pelo pensamento. Pense a respeito dos outros como gostaria que os outros pensassem a seu respeito. Pense a respeito dos outros como gostaria que os outros pensassem a seu respeito. A ideia é a mesma. A frase mudou, mas o conceito energético, vibratório é o mesmo. Quando pensamos do outro como gostaríamos que o outro pensasse de nós, isso não quer dizer que temos que nos preocupar o que os outros pensam de nós. Não temos que nos preocupar com isso. E sim, a forma como pensamos em relação aos outros. Esse pensamento em relação aos outros, se for um pensamento positivo, um pensamento nobre, quando conseguimos efetuar essa frase de Jesus, esse ensinamento de Jesus, automaticamente conseguimos vencer outros. Ou seja, não julgues para não seres julgados. Se estamos pensando bem dos outros, não estamos julgando ninguém. Da mesma forma que mede, será medido. Se estamos pensando bem dos outros, não estamos medindo ninguém. Olha o cisco no olho do teu irmão e não olhe a trave que está no seu. Se estamos pensando bem do outro, não estamos olhando o cisco do olho de ninguém. Pense do outro como gostaria que fosse a seu respeito, como gostaria que os outros pensassem de você. É a mudança de consciência. A mudança de consciência que faz com que cada um possa se salvar. Usando esse termo de salvação, é essa mudança de consciência. Mudança de consciência, reforma íntima, lapidação, entre outros tantos termos. Mude a consciência. É difícil de uma hora para outra, mas pratique constantemente. Se você se pegar pensando de forma negativa, de forma preconceituosa, de forma intolerante, de forma irônica a respeito de alguém, se puna imediatamente e troque seu pensamento. Pense positivamente dos outros, pense com amor. Ah, mas no ambiente que eu vivo é difícil, no ambiente de trabalho é complicado, no bairro que eu moro, com as pessoas que eu convivo. Faça como as abelhas. Mesmo num pântano fedorento, elas procuram as flores e se alimentam do seu néctar. Não faça como as moscas, que no meio de corpos sadios vai procurar as feridas para se alimentar. Pense do outro aquilo que gostaria que os outros pensassem de você.
Vamos vibrar e vamos pensar muito amor, muita saúde, muita recuperação ao garoto, ao herói, ao guerreiro Gabriel Gorgati. Muita saúde para o Gabriel, que ele consiga se recuperar, que a espiritualidade olhe por ele e o ampare. Elevemos pensamentos de muito amor e muita recuperação ao Júnior, filho da Dona Zuleika. Que a espiritualidade esteja presente mediante as leis do nosso Pai, do nosso Criador. Muita paz, muita luz, vai dar tudo certo. E hoje é aniversário da Dona Zuleika. Parabéns, Dona Zuleika. Feliz aniversário. Um dia diferente, mas um dia especial. Parabéns. Vamos vibrar pela Dona Marina, que também está precisando de muita força espiritual, muito amparo. Vibrações de luz e amor para a Dona Marina. Tem gente no astral fazendo aniversário? Só sinto o cheiro de café e o bolo de laranja ser servido. Parabéns ao seu pai, Vânia, que ele esteja envolvido em muita luz. Fechem os seus olhos, se envolvam com esse brilhante azul das vibrações da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Pense positivo, seja um co-criador. Mentalize seu mentor, pense em seu mentor e receba seu passe na glória de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Muita paz.